Oi, pessoal, tudo bem? Essa aula de hoje é uma revisão sobre o assunto de nomenclatura dos compostos orgânicos, conteúdo da avaliação de vocês dessa semana, tá? Então, nós vamos recordar aqui grupos funcionais e a nomenclatura básica. Aqui, nesse conteúdo, ainda não vai aparecer radicais. Esse assunto seria o assunto da nossa T2, lá do primeiro bimestre, né? Que nós não pudemos fazer porque foi justamente na semana que houve a paralisação, tá bom? Então, aqui nós vamos recordar essa nomenclatura básica, tá? Prefixo, infixo e sufixo, ok? Vocês têm esse material. Se não tiver, ou se já perderam o material, eu vou enviar novamente, tá bom? E aí vocês estudam para a avaliação da quarta-feira, tá legal? Então, vamos começar aqui com a nomenclatura, né, básica desses compostos. Então, escreva os nomes dos compostos abaixo usando as regras de nomenclatura da IUPAC, tá? As regras básicas de nomenclatura. Então, vamos lá. Nomenclatura básica. Então, vamos lá. Na letra A. Então, o que a gente tem que lembrar, né? Primeiramente, o nome do composto, ele vai ser escrito utilizando nessa ordem: prefixo, infixo e sufixo. Prefixo vai indicar o número de carbonos que ele tem na cadeia, né? O infixo indica se ele tem ligação dupla, tripla, ou se só tem ligações simples, né? E o sufixo vai indicar a função orgânica do composto, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos quantos carbonos, né? Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. O prefixo que indica 6 carbonos é X. X. As ligações aqui todas são simples, então o infixo é AN. E esse composto é um hidrocarboneto, porque só tem hidrogênio e carbono na sua estrutura, então o sufixo O, tá? Então esse é o hexano. Tá? É o hexano, ok? O segundo composto, né? A gente tem aí uma ligação dupla, certo? E a gente tem que verificar o seguinte: quando houver ligação dupla, tripla, a gente vai precisar numerar essa cadeia para indicar a posição, né, dessa insaturação. Então, no caso aqui, eu vou numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da insaturação, tá? Então, nesse caso, a dupla ligação está mais próxima aqui dessa extremidade, eu vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, são 5 carbonos. O prefixo que indica 5 carbonos, pente. Pente. Eu tenho uma ligação dupla. Essa ligação dupla, ela está entre os carbonos 2 e 3. Sempre vem para o nome o menor número. Então, aqui, ó, 2. Tá? Então, pente, tracinho 2. Dupla ligação é indicado pelo infixo em. Então, em. E esse composto é um hidrocarboneto também, porque só tem hidrogênio e carbono. Então, o sufixo é O. Tá? Então, pente 2N. Ok? Na letra C. Na letra C, a gente precisa primeiro identificar a função orgânica desse composto. Então, nós temos aqui uma hidroxila ligada a carbono saturado. Então, esse composto é um álcool, tá? Então, a hidroxila ligada a carbono saturado. Eu preciso localizar também a hidroxila. Então, eu preciso numerar essa cadeia para indicar a posição desse grupo funcional, que é a hidroxila. Como é que eu faço isso? Vou numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima ao grupo funcional, tá? Que é o que tem aqui de mais importante na estrutura. Então, eu vou começar daqui, ó. A hidroxila está mais próxima a essa extremidade. Então, aqui é o carbono 1, 2, 3, 4. Certo? Então, 4 carbonos, prefixo but. But. Só tem ligações simples nessa cadeia. Então, o infixo an. O grupo funcional é indicado lá no sufixo, tá? Por isso é que eu vou colocar o sufixo, a numeração só lá no sufixo. Então,
A hidroxila está no carbono 2, certo? E o grupo é álcool, né? O composto é um álcool. O sufixo que indica álcool é -ol. Então, vai ficar butan, tracinho 2, tracinho -ol. Tá? Então, indicando a posição da hidroxila, tá bom? Na letra D, também nós temos que identificar esse grupo funcional, COOH, ele é uma forma simplificada de identificar o grupo ácido carboxílico. Então, esse grupo aqui, ó, tá? É a mesma coisa que C dupla O simples com hidroxila, tá? É o grupo carboxila. Então, toda vez que vocês olharem esse grupo COOH, já sabe que se trata de um ácido. Qual o detalhe a respeito do ácido carboxílico? O grupo funcional sempre vai estar no carbono 1. Ele sempre é um carbono primário, então esse carbono bem aqui, ó, ele é um carbono primário. Sempre vai estar na extremidade da cadeia. Então, a gente não precisa indicar a posição dele, porque sempre vai estar na extremidade da cadeia. Vai ser sempre o carbono 1, tá bom? Se houvesse nessa estrutura insaturação, se houvesse ramificação, que não é o caso, que não cai nesse conteúdo, mas se tivesse alguma coisa para a gente identificar, né, como uma insaturação, como um radical, eu precisaria numerar a partir do carbono do grupo funcional. Então, esse aqui seria o carbono 1, tá? Como ele sempre vai ser o carbono 1, sempre, eu não preciso indicar no nome. Então, ele é um ácido carboxílico. Então, o nome desse composto aqui já inicia com ácido, tá? Então, o nome dele já inicia com ácido. Na estrutura, eu tenho quantos carbonos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, 6 carbonos, o prefixo é o X. Só tem ligações simples. E se é ácido carboxílico, o sufixo é oico. Tá? Então, é o ácido hexanoico. Bom? Então, seguindo. Aqui na letra E nós temos, né, uma dupla ligação com oxigênio. Então, esse carbono bem aqui, ó, está ligado com oxigênio, ele é um carbono secundário, certo? Ele está ligado a 2 outros carbonos, então ele é secundário. Então, o grupo funcional que apresenta carbono secundário, ou seja, carbono ligado com oxigênio, né? E esse carbono é um carbono secundário, a única função orgânica que a gente tem nessa situação é cetona. Então, aqui a gente vai ter uma cetona, tá? E vamos ter que numerar a cadeia para indicar a posição do grupo funcional. Só lembrando, quando nós tivermos em que situações, melhor dizendo, em que situações a gente vai precisar numerar a cadeia para indicar a posição de insaturação de grupo funcional? Em que situação? No caso dos hidrocarbonetos, que tem dupla, tripla, 2 duplas, tá? No caso das duplas ligações, das triplas, 2 duplas, a partir de 4 carbonos. Então, hidrocarbonetos insaturados, né? Com dupla, com tripla, 2 ligações duplas, a partir de 4 carbonos, há necessidade da gente numerar, tá bom? Álcool, a partir de 3 carbonos, a gente numera a cadeia para indicar a posição da hidroxila. Cetona, a gente vai numerar a partir de 5 carbonos, tá? Com 5 carbonos na cadeia de uma cetona, a gente já precisa indicar a posição do grupo cetona. Aldeído e ácido carboxílico, não há necessidade de indicar a posição do grupo funcional, porque sempre vai estar no carbono 1, certo? A gente só vai numerar a cadeia de um aldeído, de um ácido, se houver necessidade de indicar posição de insaturação, posição de um outro radical ligado a essa cadeia, mas nunca é necessário indicar a posição do grupo funcional, nem de aldeído, nem de ácido, tá? Nesse caso aqui dessa cetona, nós temos 6 carbonos, então é necessário que a gente indique a posição do grupo cetona. Nós vamos numerar a cadeia sempre a partir da extremidade próxima ao grupo funcional. Então, aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, são 6 carbonos, X.
Só ligações simples entre carbonos, o infixo é ânon. Não interessa essa dupla que tem entre carbono e oxigênio, tá? Para efeito de infixo, somente o que se tem entre carbonos, tá? Então, não se considera essa dupla aí, para o infixo. E agora o grupo cetona, que está localizado no carbono 2, então vai ficar hexan 2. E grupo cetona é indicado pelo sufixo ona. Bom? Letra F é um aldeído, semelhante ao ácido carboxílico. Aqui a gente tem o carbono 1, tá certo? E eu vou fazer um detalhezinho aqui diferente. Vou acrescentar aqui nessa estrutura, sei lá, uma dupla ligação. Pronto. Tá? Tem uma dupla ligação. Eu vou precisar numerar essa cadeia, apesar de ser um aldeído, eu numero essa cadeia. Não para indicar a posição do grupo funcional, mas para indicar a posição da insaturação. Tá? Então, aqui é o carbono 2, 3, 4, 5 e 6. Tá bom? Então, vamos lá. Esse composto tem 6 carbonos, então é o X. Ele tem uma ligação dupla entre os carbonos 4 e 5, então, antes do infixo eu coloco aqui o 4, que é o menor número. Então, é uma dupla 4-en. E é um aldeído, que o sufixo é -al. Não precisa indicar a posição do grupo aldeído, boto direto o sufixo, tá bom? Muito bem. E aí, na letra G, nós temos aí um composto com duas duplas, né? Duas duplas ligações. É um hidrocarboneto com duas duplas. A gente vai começar a numerar a partir da extremidade mais próxima da dupla ligação. Então, aqui eu tenho uma dupla nessa extremidade, então começa daqui. 3, 4, 5, 6. Então, são 6 carbonos, X. Tem o Azinho só para formar a sílaba, porque permaneceu na nomenclatura, apesar da regra ter mudado, mas permaneceu. As duas duplas têm que ser indicadas, então a gente tem a primeira dupla entre 1 e 2, vem para cá o 1, sempre o menor, vírgula. A outra dupla está entre o 3 e 4, vem para cá o 3. São duas duplas, eu designo pelo infixo de -en. E é um hidrocarboneto, sufixo -o. Ok? Então, essas são as regras básicas de nomenclatura, tá? No mais, eu acredito que eu tenha passado até outros exercícios, certo? E aí, deixa eu ver se tem outra questão aqui. Pronto, beleza. Tem outra questão e a gente vai corrigir aqui também rapidinho. Aqui já é a partir do nome a gente criar a estrutura do composto, tá? Então, vamos fazer aqui rapidinho para recordar. Então, a gente tem aqui butanona, 4 carbonos nessa cetona, tá? A gente não precisa indicar a posição do grupo cetona. São 4 carbonos e o grupo funcional vai ter que estar num carbono secundário. Então, eu vou fazer a estrutura bond-line, tá? Então, butanona, but, são 4 carbonos, 2, 3, 4, tá? E o grupo cetona tem que estar num carbono secundário, que pode ser ou esse aqui, tá? Então, eu vou botar nesse aqui, ó, grupo cetona, dupla com oxigênio, butanona, tá bom? A fórmula molecular C4, H8, O, tá? Então, tem 3 hidrogênios aqui, 2 aqui, mais 3 aqui. Nesse carbono não tem hidrogênio, tá bom? Quem não souber fazer a estrutura bondline, tem dúvida, faça parcialmente condensado. Letra B é o ácido metanóico. Ácido metanóico só tem um carbono, certo? Estrutura bondline, gente, não dá para fazer com 1 ou 2 carbonos, é a partir de 3, tá? Então, o ácido metanóico tem só um carbono. Esse carbono é o próprio carbono do grupo funcional, então bota logo o grupo funcional nele, ó. E a outra ligação, o hidrogênio, não pode botar carbono porque só tem um carbono, tá? Então, essa é a fórmula do ácido metanóico, tá bom? Então, CH2O2, tá? Letra C, propan 1-ol. Prop são 3 carbonos. 3 carbonos. An está indicando que é só ligação simples.
E 1 ol. Indica o quê? Que a hidroxila está no carbono 1. Então, pode puxar aqui ou desse carbono a hidroxila, tá? Pode puxar para baixo, pode puxar para a lateral, tanto faz, tá? Eu vou puxar aqui para baixo, ó. Então, tem 3 carbonos, tá? E a hidroxila no carbono 1, tá bom? Fórmula C3H8. Ó, tá bom? Letra D. Pente 2 ino. São 5 carbonos. 5 carbonos, tá? 2 ino significa o quê? Que no carbono 2, entre o 2 e o 3 tem a tripla. Então, a gente tem aqui, ó. Vou chamar isso aqui de carbono 1, né? Então, aqui é o 2. Então, entre o 2 e o 3 aqui, ó, tem a ligação tripla e é um hidrocarboneto, tá? Então, a gente tem aqui C5H8, tá? C5H8 é a fórmula molecular. Letra E. Penta 1,4-dieno, 5 carbonos, tá? 1,4 entre o 1 e o 2, e entre o 4 e o 5, a gente tem o quê? 2 duplas, tá? Então, entre 1 e o 2, 1, 2, 3, 4 e 5. Entre 4 e 5, a outra dupla, fórmula C5H8. Letra F, butanal, são 4 carbonos e o al aí indica que é um aldeído. Então, o último carbono, o carbono da extremidade, pode ser o primeiro ou o último, tanto faz, é o carbono do grupo funcional. Então, são 4 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4. Eu vou identificar o carbono do grupo funcional. Esse bem aqui, ó, o carbono da extremidade. E é um aldeído. Então, dupla com oxigênio, simples com hidrogênio, tá bom? Então, aqui a gente tem C4H8, ó. Letra G, hept 1 em 3 ona. Então, é uma cetona, são 7 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. E os detalhes. Entre o carbono 1 e 2 tem uma dupla, 1 em, tá bem aqui. E no carbono 3 tem o grupo cetona. Então, aqui, ó, carbono 1, 2, 3. Bem aqui tem o grupo cetona, que é a dupla com oxigênio, tá bom? A fórmula C7, hidrogênios, nós temos 7, 9, 10, 12 e um oxigênio, tá bom? H, acho que o espaço não vai dar. Boto para ali. Letra H, X, 2 in, 1 ol, tá? Então, são 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem 2 in. O que significa isso? Que entre os carbonos 2 e 3 tem uma tripla. Então, aqui é o carbono 1, 2, 3. Também aqui tem a tripla ligação. E no carbono 1 tem a hidroxila. Então, puxa aqui, ó, para baixo. Pode ser para o lado também, a hidroxila. Pronto, tá? Então, são 6 carbonos, C6. Hidrogênios nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o oxigênio. Se vocês quiserem colocar hidroxila na fórmula, é só colocar C6H9OH, tá bom? Letra I, esse espaço dá aqui. Letra I é o ácido but3-enóico. Então, são 4 carbonos, é um ácido carboxílico, 4 carbonos. 4 carbonos. Vou mostrar o grupo funcional ácido aqui, ó. Vocês podem colocar COH, ou C dupla O,
e simples com hidroxila, vou botar COOH para ficar mais fácil, tá? Tá dizendo que no carbono entre o 3 e o 4 tem uma dupla. Então, quem é o carbono 1 para a gente determinar a numeração? É esse, ó. Então, aqui é o 1, 2, 3 e 4, tá? Então, entre o 3 e 4 tem uma dupla. Então, bem aqui, ó, dupla, certo? Fórmula molecular. C4, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, O2. Certo? Vamos botar a letra J para cá. Então, na letra J, a gente tem X, 2, inal, 6 carbonos. 6 carbonos. É um aldeído, porque esse sufixo aí é aldeído, então C, dupla, O, H. Vou até colocar aqui uma forma diferente da gente representar, que eu já mostrei, mas só para lembrar. O aldeído ele pode também ser escrito assim, ó. CHO, tá bom? É o grupo aldeído simplificado também. Então, aqui é o carbono 1, carbono 2, 3 e aí vai, tá? Então, tá dizendo aqui, ó, que no 2, entre o 2 e o 3 tem uma tripla, tá? Então, aí, 2 e 3 aqui, ó, tripla ligação. Tá bom? Então, a fórmula molecular vai ser C6H. Quantos hidrogênios? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hidrogênios e tem um oxigênio. Tá bom? E finalizando com a letra K, ciclobutanol. Ciclo indica cadeia fechada. But são 4 carbonos. Ol está indicando que é um álcool. Então, muito simples. É um quadradinho, certo? Que a gente puxa de qualquer desses carbonos aí do ciclo, a gente vai puxar a hidroxila. Qualquer um, certo? Então, vai ficar C4H8O. Tá certo? Não vamos confundir aqui. Pronto, tá aí. Certo, turma? Então, essa é a revisão do conteúdo da avaliação que nós vamos ter na quarta-feira, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.